o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, meu, nosso programa Bom Dia América. Você sabe que na vida tudo passa, não é verdade? Você está passando por um momento ruim? Creia, vai passar. Você está passando por um momento difícil? Logo, logo acaba. Você está passando por um momento bom? Aproveite bastante, porque daqui a pouco virá o deserto. Creia, o nosso Senhor está vivo. Vivo é o nosso Deus. E Ele está vivo para te dar vida. E vida essa com abundância. Deixa eu ir à tampa com meu amigo de fé de todas as manhãs, o pastor Alexandre. Bom dia, pastor Alexandre. Bom dia, pastor Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Certamente será uma sexta-feira muito abençoada. Chegamos à sexta-feira, hein? O tempo está passando. Hoje, dia 8 de julho de 2022. O tempo tá voando, né, pastor Alexandre? Passa rápido, pastor Rodrigo. Daqui a pouco já estamos no final do ano e crendo, hein, que esse semestre será um semestre de vitória. Daqui a pouquinho também teremos o momento da determinação, hein? Como pensei, se efetuará, como determinei, acontecerá. E como toda sexta-feira, vamos determinar que o seu final de semana seja uma bênção. Você pode ligar, mandar uma mensagem, melhor dizendo, via WhatsApp pelo 407-589720. 407-589720. Bom dia, América! Bom dia! Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um
e os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. E eu declaro que hoje aqui correntes também serão soltas pelo poder da nossa adoração. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Quais têm sido as muralhas espirituais da sua vida? Perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Grande corrente de Jericó, com o soar das trombetas. No soar das trombetas, os oprimidos são libertos. Em nome do Senhor Jesus, pro abismo, saia! Como é que você tá agora? Tô leve. Qual a diferença? Tô leve. Agora eu tô me sentindo bem. Bem? Tava com uma opressão assim no peito, saiu. Eu abençoo em nome de Jesus. Os enfermos são curados. Eu estava com uma doença que não tinha cura, fiz vários tratamentos e o médico falou na minha cara que eu não tinha cura, particular e tudo. Que eu fui curada em nome de Jesus. E cadê o braço agora? Eu tô ali orando e pus a mão assim e pedi pra Deus me curar. E agora? Sumiu, não tem mais. Não Sumiu o caroço? Sumiu. Aperta aí. Tô apertando, ó, não tô sentindo. A corrente de Jericó, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus. Meu nome é Márcio Henrique, tenho 32 anos. Antes de eu chegar na igreja, tinha um vazio muito grande, não tinha nenhuma vontade de viver. Não, apesar de ter acesso às coisas exteriores, às coisas do mundo, tanto questão financeira como sentimental, mesmo assim existia um grande vazio no meu interior. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu não sentia vontade nenhuma de dormir, tinha insônias, pesadelos. E apesar de estar em festas junto com outras pessoas, aqueles momentos ali eram momentos que passavam, eram momentos animados, tentava preencher um vazio que existia dentro de mim com essas coisas, com a vida sentimental,
com a vida financeira, mas não conseguia. O fundo de poço vazio eu vi quando eu não via nenhum sentido na vida. Apesar de ter as coisas, né, ter acesso a essas situações, a festas, a baladas, mas eu tinha vontade de morrer. Não tinha nenhuma vontade de viver, não via sentido na vida. Eu acreditava que para mim não tinha mais jeito, que a única saída realmente era tirar a minha própria vida. Inclusive, pensei várias formas de fazer isso. Quando eu estava ocupado, fazendo alguma coisa, a minha mente estava distraída. Mas quando eu estava sozinho, é que eu tinha o desânimo, vinha essa vontade de não estar mais no mundo, não via nenhuma vontade, não tinha nenhuma vontade de viver, existia uma vontade assim de, como se eu acabasse com a minha vida, todo aquele vazio iria acabar. Quando vinha esses vazios, essa vontade de tirar a própria vida, eu lembrava do que a minha mãe me falava, que me levava quando adolescente para ir para a igreja, apesar da imaturidade, né, naqueles momentos, eu lembrava que ela estava sempre fazendo votos por mim, propósitos, e então eu vinha ali uma esperança de que realmente algo poderia mudar, aquele vazio poderia ser tirado, minha vida poderia ser transformada. E participando das reuniões, eu ouvia ali a palavra e eu, colocando em prática tudo aquilo que estava sendo ensinado, eu comecei, primeiramente aquele vazio, aquela vontade de morrer, ela saiu, e depois, colocando em prática o que estava sendo ensinado, aí eu comecei a ser abençoado em todas as áreas, na vida sentimental, na vida financeira, na saúde. Apesar de estar sendo abençoado nas áreas da vida, eu ainda entendi que existia algo muito mais importante do que aquilo que eu estava recebendo, que seria o ter o Espírito Santo. Porque apesar de tudo que eu estava conquistando, só o Espírito Santo é que realmente iria me deixar bem, preencher todo o vazio. Eu recebi o Espírito Santo no dia de domingo, pela manhã, mais um domingo onde eu estava lá obedecendo, crendo no que estava sendo falado, ensinado, e aí eu tive aquela certeza. Durante a busca do Espírito Santo, eu coloquei toda a força, me entreguei de verdade. Inclusive o pastor estava determinando, né, quem não tinha o Espírito Santo, que naquele dia iria receber. Me preparei, fui em jejum e dali veio uma força no meu interior, uma capacidade, algo que dizia para mim assim: eu sou contigo, não temas. Houve um novo nascimento, uma nova transformação ali no meu interior, na minha vida, nos meus pensamentos. Então eu já não pensava mais em fazer as coisas erradas que ora eu fazia no mundo, mas ali eu já pensava: será que isso vai agradar a Deus? Se não agradar, se aquilo ali não fosse agradar a Deus, eu já não fazia. Hoje eu tenho uma profissão, né? Porque quando eu cheguei até a igreja lá anos atrás, eu não tinha uma profissão, ficava às vezes, ora fazia uma coisa, ora outra, não tinha uma profissão. Hoje eu tenho uma profissão, sou advogado, minha esposa é psicóloga, eu tenho meu próprio escritório, temos um carro bom, temos um apartamento, moramos em uma cobertura, temos paz, temos alegria, temos
ali a certeza da salvação, que é o mais importante, que apesar das conquistas, né, que a gente fomos continuando adquirindo as coisas através da nossa profissão, o mais importante é o Espírito Santo, é a certeza da salvação. A muralha da vida dele caiu. E a muralha da vida dele não era um problema exterior, era um problema interior. E quem sabe você está agora nos acompanhando e essa é uma das situações da sua vida. Você traz muralhas dentro de si, uma muralha chamada depressão, uma muralha chamada angústia, traumas, complexos, medos, e você precisa vencer. Sabe como e quando essa muralha vai ser derrotada? Quando você assumir a posição, a sua posição. Você tem que ter disposição. O texto sagrado nos mostra, falando das muralhas, Deus está dizendo assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. O senhor vê, pastor Alexandre, Deus falou para Josué convocar os homens de guerra, as pessoas de guerra para aquela batalha. Porque quem é de guerra não aceita o fracasso. Quem é de guerra, diante das lutas, não foge, não se esconde, tem disposição para rodear a muralha, tocar as trombetas, partir para cima do inimigo e alcançar a vitória. E é assim que Deus enxerga a pessoa. De repente essa pessoa não se enxerga grande, não se enxerga que é capaz, não se enxerga uma pessoa de guerra. Se o próprio Deus a enxerga assim, então ela tem que mudar o seu ponto de vista. E quando ela é uma pessoa de guerra, não importa a muralha que se levanta, ela tem dentro dela o seguinte: essa muralha não vai ficar de pé diante de mim e diante do meu Deus. E a guerra, essa guerra espiritual, entenda, os seus inimigos estão trabalhando contra você. Os seus inimigos estão levantando muralhas. E se você não derrubar essas muralhas que estão diante de você, a tendência não é diminuir, é só aumentar. Por isso, nós estamos nessa poderosa corrente das muralhas e cremos que elas vão cair por terra. E o Deus que entregou Jericó na mão de Josué é o mesmo Deus que vai entregar nas suas mãos a sua vitória. Meu Deus, tu és meu Rei, tu és Senhor Jesus, e com minha voz declararei que tu és Rei e és Senhor. Meu Deus, tu és meu Rei, tu és Senhor Jesus, e com minha voz declararei que tu és Rei e és Senhor. Sou
quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Quais têm sido as muralhas espirituais da sua vida? Perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Grande corrente de Jericó, com o soar das trombetas. No soar das trombetas, os oprimidos são libertos. Em nome do Senhor Jesus, pro abismo, sai! Como é que você tá agora? Tô leve. Qual a diferença? Tô leve. Agora eu tô me sentindo bem. Bem? Tava com uma opressão assim no peito, saiu. Eu abençoe em nome de Jesus. Os enfermos são curados. Eu estava com uma doença que não tinha cura, fiz vários tratamentos e o médico falou na minha cara que eu não tinha cura, particular e tudo. Que eu fui curada em nome de Jesus. E cadê o braço agora? Eu tô ali orando e pus a mão assim e pedi pra Deus me curar. E agora? Sumiu, não tem mais. Sumiu o caroço? Sumiu. Aperta aí. Tô apertando, ó, não tô sentindo. A corrente de Jericó, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus. Meu nome é Patrícia Xavier e a grande muralha que eu tive na minha vida foi a depressão. Desde quando eu nasci, eu tive depressão. Eu me sentia desprezada, até mesmo pela minha própria mãe. Eu me sentia desprezada. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai matou minha mãe, com 9 anos. O maior sintoma que eu tinha era tristeza, eu tinha desejo de morte, porque para mim, se eu morresse, aquilo tudo ia acabar. Eu cheguei por diversas vezes a tirar minha própria vida. Eu cheguei a cortar os pulsos, aí a depressão ela só veio aumentando. E assim, eu era tão triste que eu não sabia o que era dar um sorriso. Quando eu cheguei na Igreja Universal, foi a maior alegria da minha vida, porque eu não precisei ouvir muito. Foi uma única palavra que ela entrou dentro de mim. O meu primeiro dia que eu vim lutar para que essa muralha viesse cair da minha vida, eu ouvi uma voz no qual aquele homem de Deus, ele estava ali. E quando ele falou assim, olha, tem alguém que quer cuidar de você, que quer arrancar toda essa dor que você tem dentro de você. Basta você querer. E quando eu ouvi aquela voz, na hora, eu não pensei 2 vezes, porque eu já não aguentava mais. Então, o primeiro dia que eu vim para derrubar essa muralha, aconteceu algo comigo que a minha vida inteira não acontecia. O primeiro dia eu consegui dormir, que era uma coisa que eu não conseguia porque eu tinha pesadelo. Eu passei a ter paz. Aí o que me chamou a atenção? Eu falei, foi só um dia que eu fui. Então, nesse primeiro dia, eu já me senti bem. Eu passei a buscar mais. Eu passei a buscar. Então, foi aonde eu fui buscar a minha libertação. Eu cuidei daquela ferida que eu tentei cuidar com a força do meu braço. A muralha da depressão caiu. Ela caiu por completo, por inteiro. E quando a muralha caiu, então assim, eu passei a ter sede. Sede, porque na verdade eu queria preencher por completo o que eu não tinha, que era aquela alegria, paz. E eu passei a buscar. Eu passei a buscar e eu encontrei. Que é o Espírito Santo. Hoje sim, hoje eu posso falar que eu tenho uma nova identidade, né?
porque eu nasci 16 de agosto de 80, mas na verdade eu falo que o meu novo registro, ele foi dia 31/12 de 2014. Esse foi meu novo registro, que foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Hoje, eu sou uma nova Patrícia. Hoje eu sou uma Patrícia que eu consigo rir, até mesmo com vento. Eu não preciso de ter medo, de dar um sorriso, não. Se o vento estiver gelado, quente, frio, eu tenho um motivo para rir. Hoje eu sou uma Patrícia feliz. Hoje eu não preciso de medicamento, eu não preciso de coisas nem de pessoas para ser feliz. Porque a felicidade, ela já mora dentro de mim. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. O Bom Dia América está no ar para abençoar o seu dia e hoje, sexta-feira, também o seu final de semana. Avise seus amigos, conhecidos, familiares. Faça um share aí do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Passe o número para eles do 407-580-9720. Daqui a pouquinho nós estaremos determinando a sua vitória. Hoje, sexta-feira, nós vamos rodear as nossas muralhas. Vamos tocar as trombetas e vamos determinar que elas venham cair por terra. O texto sagrado, quando diz em Josué capítulo 6, versículo 2, então disse o Senhor a Josué, remova o nome de Josué, põe o seu nome, coloque aí Rodrigo, coloque aí Alexandre, coloque o seu nome Maria e diga, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O senhor vê, pastor Alexandre, quando uma pessoa é de guerra e vai para cima, ou seja, ela vem enfrentar os seus problemas espirituais com Deus, nem os valentes, né? Nem os valentes conseguem resistir à força e o poder do nosso Deus. Com certeza, pastor Rodrigo. E o senhor vê um detalhe interessante, é que Deus disse, já entreguei. Então eles tinham apenas que obedecer à direção de Deus, rodear as muralhas, tocar as trombetas, porque já estava decretado a vitória deles. Então essa pessoa tem que vir, ela tem que lutar, ela tem que fazer a parte dela, porque Deus certamente vai dar a vitória. Porque você vê que a Bíblia se completa, né? Jesus diz, ninguém pode entrar na casa do valente para roubá-lo os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Você vê, o valente que está na vida dela, Deus quer entregar nas suas mãos, minha amiga. Escreva agora aí num pedaço de papel qual tem sido os seus problemas, qual tem sido as muralhas que estão na sua vida, quais as muralhas que você almeja derrubar e traga nesta sexta-feira. Nós estaremos aqui no coração de Orlando, na 5400 da International Drive, em frente ao Banco do Brasil, em frente aqui à loja do Flamengo, do lado do Ponte Brasil, onde tem o restaurante Camilas, o Mercadinho Brasileiro. É muito fácil a nossa localização. 5400 da International Drive, às 8 da manhã, daqui a pouquinho, às 10, 4 da tarde, mais especialmente às 8 horas da noite, aonde estaremos ali junto com 12 iluminados, determinando a sua libertação e a vitória, que Deus vem entregar nas suas mãos, Jericó e os seus valentes. E o pastor Alexandre estará na cidade de Tampa. Aqui na 133, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 8 horas da noite, nessa mesma fé, pastor Rodrigo. Daqui a pouquinho vamos falar também do que estamos vivendo. Estamos no auge da campanha de Israel, a Fogueira Santa do Monte Carmelo, que vai trazer a resposta para a sua vida. Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. Eu estou em construção. Deus está me ensinando
Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. 2 altares. Uma decisão. Reúna todo o povo. Todo Israel no Monte Carmelo. Leve os 450 sacerdotes de Baal. E os outros 400 do poste ídolo de Aserá. Todos estes que sentam à mesa de Jezabel. Eu os encontrarei lá. Um povo indefinido. Um profeta lutando para reacender a chama da fé em uma nação, cujo coração estava dividido entre 2 altares. Até quando ficarão indefinidos entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. E se Baal, sigam-no. Quando um desafio é proposto, o objetivo é provocar alguém a tomar uma decisão ou posição. Foi o que fez Elias no Monte Carmelo, ao desafiar 450 profetas de Baal e 400 sacerdotes de Aserá. Vocês escolhem para si um deles. Dividam em pedaços. Ponham sobre a lenha, mas não coloquem fogo. E o outro bezerro? Eu prepararei o outro bezerro. Porei sobre a lenha e não colocarei fogo nele. E que desafio é nisso, Elias? Quando os 2 bezerros estiverem sobre a lenha, vocês invocam Baal e Aserá. E eu invocarei o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que responder lançando fogo sobre a lenha, este será Deus. A partir de hoje, você conhecerá histórias de pessoas que, assim como Elias, fizeram um desafio da fé e tiveram uma resposta de Deus. Imagine a dor de uma mãe que perde o filho para as drogas e para o crime. Agora imagine essa dor em dobro. E aí, Gu, é assim que embola. Caramba, Gui, mas e aí, e depois? Cara, é simples. Primeiro você acende, puxa, prende, depois você solta. É, parceiro. Que da hora, mano. E essa é da boa, vê onde eu consegui. Essa aqui ninguém tem. Tem muito mais lá. Top. Os gêmeos sempre tiveram comigo. Eu sempre orientava eles, né? Sempre na escola, amizades assim, né? Iam lá pra casa, jogar videogame. Eu lembro sempre da minha mãe, sempre ela fazendo o papel de mãe e de pai ao mesmo tempo, né? Porque o meu pai ser um pouco mais ausente, né? Então ela que meio que colocava a gente na rédea, né? Educava. Então sempre tive ela como um espelho para poder ser seguido, né? A minha vida nunca foi fácil, né? O meu ex-marido usava cocaína e bebia muito também. E isso eram as drogas que eu sabia, né? Por diversas vezes vi o meu pai fazendo coisas que uma criança de 7, 8 anos não deveria olhar, né? O pai fazer. Então, por diversas vezes eu vi muitas coisas erradas acontecendo. Meu ex-marido usando drogas, aquela vida, eu tive que separar, não teve jeito. E nessa época, os gêmeos, né? Começaram também nessa vida de drogas. E aí foi que se originou, vamos dizer, de uma certa forma, um caos, né? A primeira droga de início, a porta de início foi a maconha.
A gente sempre estava junto, nunca se separava. Então a gente começava a ser a alegria da turma, quando a gente estava um separado eram uma coisa, quando chegavam os dois era como se fosse a diversão tanto nossa quanto daqueles que estavam com a gente. Então a gente sempre foi muito querido. Começar a conhecer outros tipos de drogas, que depois do passo de ter fumado maconha, começamos a conhecer o lança-perfume e futuramente depois também a cocaína, né? Então veio um convite de um rapaz que era da escola, ele chegou com uma oferta, falou, poxa, eu quero poder oferecer um serviço para vocês aí, mas eu vou ser sincero, não é um dos melhores serviços, mas vocês vão ganhar o dinheiro de vocês, só tem que ser rápido e ligeiro. Então aquilo brilhou meus olhos como uma oportunidade de ganhar meu dinheiro e foi aí que eu engajei no tráfico de drogas. E aí, quebrada, tranquilo, suave? Mano, já montei isso aí, vai. Esconde isso aí, tá ligado? Ou então avisa pra geral que o esquema dos gêmeos é o melhor do bairro. Com nós é garantido, é poucas. Fechou. Ali a gente começou a ver um outro parâmetro, né? Não era só o dinheiro fácil também, mas era também o risco iminente de cadeia, de como é que eu posso dizer, de tristeza para a família, já que a gente tinha uma família que nos apoiava, embora não tivesse toda a condição, né? Hoje eu vou te ensinar a pegar as minas, fica ligeira, aprende com o pai. Onde é que vocês pensam que vão? Dá um rolê. Ah, tá, e voltam que horas? Segundo o Gui, hoje não tem horas pra voltar. Aproveitando, mãe, dá um dinheiro pra gente comprar refrigerante. Guilherme, meu filho, eu vou te falar uma coisa, vocês são gêmeos. E o Gustavo, ele se espelha em você, filho. Então toma cuidado do que você fala com ele. Ô mãe, você tá tirando? Eu sei me cuidar muito bem sozinho, eu não sou mané. Tô ficando bicho louco. Nossa, você tá falando igual seu pai, Gustavo. E se a gente vai aprendendo tudo isso? Ei, não cai na pilha não, vambora, vai. Guilherme, o dinheiro. Valeu. É difícil você saber que seu filho vai pegar o dinheiro e vai usar droga e não vai cortar o cabelo. Ele não vai fazer nada pra ele, mas naquele momento, o meu fundo de poço é dar aquilo pra ele não roubar, que ia ser pior. E se ele fosse roubar? E essa parte de saber que ela sofria, a gente tinha essa ideia, mas não era aquela coisa, não. A gente faz escondida, a gente tenta mascarar o máximo pra ela não saber, só não pode deixar ela ver, não pode escancarar. E era difícil pra mim, porque eu não tinha mais força. Então a droga me afastou da minha mãe. A droga me afastou, na verdade, as pessoas de confiança, as pessoas que eu amava. Então o meu respeito foi por água abaixo, a minha dignidade foi por água abaixo. E nesse meio tempo aí eu encontrei um antigo amigo que eu jogava bola, que daí veio o convite, né? Eu não vim aqui pra comprar ou pra vender drogas. Eu vim aqui pra te mostrar uma saída. Você quer? Sim. Eu tive conhecimento que o Guilherme tinha ido na igreja universal. Só que por não ter uma cabeça boa, eu não tirei o melhor proveito desse convite. Aí convidei ele foi um dos primeiros que eu convidei, porém também, já não tendo uma cabeça boa, não aproveitou também. A minha mãe aproveitou. Como eu já estava cansada de estar buscando em outras igrejas e não resolvia, só emoção, era aprovação. E não tinha resultado nenhum. Só que nesses altares você louvava, chorava e não resolvia. Você voltava, chorava e não resolvia. Então eu falei, não é possível que o Deus que existe não resolve as coisas. Não é possível. Isso estava na minha cabeça, já estava assim há um bom tempo. Eu via que eu tinha que fazer algo por mim mesma, para me ter forças, porque a luta não ia ser fácil. E eu precisava restaurar primeiro o meu altar com Deus. Eu precisei fazer uma fogueira santa para me poder receber o Espírito Santo. Foi uma das primeiras, que eu fiz. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu senti força. Foi algo mais forte. Que eu tinha que... Eu sabia que eu ia passar por problemas, com a luta com os meus filhos. Mas eu já tinha certeza que eu não estava sozinha. Só que a gente ainda estava muito preso, muito preso ao vício, muito preso a muita amizade antiga. Então, para cortar aquele laço era muito difícil. Eu via do meu irmão, às vezes meu irmão ia lá, eu vi o Guilherme e o Gustavo ali. Eles não estavam legal.
Veio essa revolta de falar, Deus, ou o Senhor faz, né, a mudança, ou vai ficar o seu nome aí, né? O Deus que resolve, que faz na vida de fulano e na minha vida não faz. Ou é ou não é, né? Tinha que ser isso. Ou é ou não é. Aí eu fiz a fogueira santa por eles. E eu fui por tudo ou nada. E quando eu passei, né? No altar, Senhor, tá aqui. Tá aqui o meu sentimento com mãe. Tá aqui o sofrimento. Tá aqui esse sofrimento mesmo de não poder fazer nessa minha impotência, né? De não poder fazer nada. Tá aqui, Senhor, no altar. Tá nas tuas mãos, os meus filhos. Uma madrugada onde naquele dia eu usei muita droga, então eu tava muito perturbado, muito carregado. E ele falou, mãe, chama os obreiros para me ajudar. Aí eu falei, que obreiro que nada, já tinha o Espírito Santo, eu falei, aqui mesmo. Foi até no quarto, eu entrei em guerra com o diabo. Ela orou por mim e... É difícil falar dessa parte, porque eu percorri durante 8 anos de sofrimento e parecia um sonho, né? Desculpa, gente. Eu achei que nem ia acontecer, foi algo de surpresa. Mas durante 8 anos e meio sofrendo com aquela situação, eu pude, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de poder dar um basta naquela situação. De não ver mais a minha mãe sofrendo, de não ser mais o desgosto da minha família, porque na verdade eu nunca fui o desgosto da minha família. Na verdade eu sempre fui a pessoa que trouxe alegria, que brincava, só que a droga me roubou isso. A desobediência, a falta de temor com as coisas que eu tinha temor, me fez afastar tudo que era de bom. Então quando eu falei chega, eu entreguei literalmente toda a minha vida para Deus e ali a minha vida mudou. Graças a Deus eu não me arrependo daquela escolha, foi um basta definitivo. Aí foi ali que ele foi liberto, depois foi o Gustavo. E foi quando eu comecei também a dar aquele mesmo passo do meu irmão. Não demorou muito tempo, no dia seguinte eu já me batizei, comecei essa jornada de fé. O fogo de Deus desceu na minha vida, a presença do Espírito Santo me envolveu. E desde então, daquele dia em dia então, eu nunca mais precisei me apoiar em ninguém. Não precisei me apoiar na palavra do ser humano, não precisei me apoiar em coisas, em pessoas. Falei para Deus assim que se fosse para mim voltar para aquela vida, que eu pedisse a morte para Ele, para que Ele me levasse, porque eu não queria mais sofrer do mesmo jeito que eu sofri, não queria entristecer, não queria ser vergonha para minha família e para mim mesmo, né? Então fiz uma fogueira santa para ter aquela força, aquele altar restaurado, restaurar aquele altar que estava em ruína, né? De sofrimento, de vício, de tudo aquilo que me fazia sofrer, e foi restaurado. Quando as pessoas vejam na pessoa da droga, vê cadeia ou morte, né? Agora não, agora é vida e vida com abundância, né? É isso que o Guilherme Gustavo é. Hoje, como mãe, eu me sinto realizada, né? Eu tenho meu filho mais velho, ele é engenheiro, né? Os gêmeos, que graças a Deus o Senhor restaurou. E tenho o meu mais novo também, que está junto com eles na fé. É uma satisfação muito grande, sabe? De ver que eles passaram por aquilo e estão ajudando outros jovens, né? Para o cenário, né, de tristeza dupla, né? Porque já vista que não é um só, é dois, né? Agora é alegria duplicada, né? Isso, para mim, é muito gratificante, né? A gente deu tanta dor de cabeça e estava tão parecido com o sofrimento que outrora era instaurado, né, com o nosso pai, que as pessoas falavam, não, filho de peixinho, peixinho esse daí vai seguir o mesmo exemplo, a mesma trajetória. E para a alegria da minha mãe, né, hoje a gente dá o maior orgulho. Quando se fala da gente, é motivo de alegria, né? E a Fogueira Santa veio para isso. Para trazer de uma mãe sofrida, né, a ver filhos restaurados, né, e libertos da droga, que é o mais importante. Deixa eu ver, pastor Alexandre, uma mãe que teve a tristeza multiplicada, né? Do mesmo jeito que ela teve a dor multiplicada, ela também teve a alegria multiplicada, porque é isso que o altar faz. Quem sabe você está aí agora nos ouvindo e você está dizendo assim, como saber se o altar
vai me responder, pastor? Primeira coisa, o seu altar ele tem que estar restaurado, ele não pode estar em ruínas. E a sua entrega, ela não pode ser uma entrega falsa, fake, ela tem que ser uma entrega verdadeira. A entrega verdadeira é a entrega onde vai para o altar o corpo, a alma e o espírito. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É quando a pessoa se entrega por completo, então há resposta. É quando ela entrega o seu ser, a sua alma, o seu espírito, como o senhor falava. Então Deus responde dando aquilo que o ser humano mais precisa, a transformação interior. O senhor falava sobre a tristeza multiplicada, né, dessa mãe, mas também o testemunho dela mostrou que Deus fez muito mais. E essa pessoa que hoje está sofrendo, quem sabe não vê também nenhuma perspectiva de um futuro, não vê saída para os seus problemas, ela tem que entender o seguinte: maior vai ser o meu testemunho. Eu tenho certeza que o seu testemunho vai ser maior do que os seus problemas. Se você está chorando, sabe, sua vida tem sido uma vida de lamentação, de dor, vamos para o altar da decisão. No altar você vai encontrar resposta. No altar você vai ver Deus. Vamos nos preparar agora para o momento de fé, o momento da determinação. Vamos determinar, um final de semana de muitas vitórias. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Se você puder, aí onde você está agora, levante a sua mão direita. Se não, concentre a sua fé. Vamos determinar a sua vitória nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero determinar agora, com todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo através da mídia Brasil EUA, através do YouTube, através de algum outro canal de comunicação, que ela seja agora alcançada pelo teu poder. Que haja, meu Pai, libertação, transformação, força para quem está fraco. Que o Senhor levante o caído e num ato de fé, de acordo pautado na tua palavra, tendo ela como a nossa garantia, nós determinamos que esse final de semana seja uma benção, uma sexta-feira de vitória, um sábado de alegria e um domingo de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha amiga, meu amigo, creia que juntos nós somos mais fortes. Imagine juntos com Deus. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que domingo, Santa Ceia, vamos sentar à mesa com Deus, participando da grande cerimônia da decisão, servindo um único Senhor. Pastor Alexandre em Tampa, às 10 horas da manhã. Aqui na 133 da West Hillsborough Avenue, nessa fé, Pastor Rodrigo. E nós estaremos às 9h30 no nosso novo Templo da Fé aqui em Orlando. 5.400 da International Drive. Tenham todos um excelente dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Nos teus olhos, no teu brilho, foi assim que finalmente um dia me encontrei. Nos teus